Alegria estar aqui novamente. Deus abençoe vocês todos que estão aí. Só que eu vou pedir algo aqui, já que praticamente é o último grupo, é isso? É? Falta um ainda, né? Então vamos juntar, vocês que estão lá atrás, junta mais aqui, para que a gente fique numa unidade maior, para que a gente receba a graça de Deus, de estar perto dos irmãos. Ó, tem muito espaço aqui, para que a gente possa beber e não perder nada da palavra do Senhor. Bate no ombro do teu irmão e diz assim: olha, Deus tem algo preparado para você de extraordinário. Vai, fala para ele aí, fala sem medo, sem medo, amém? Então deixa eu me apresentar para quem estava aqui da vez que eu vim pregar aqui, não faz nem 15 dias, né, já voltei. Ah tá, então muita gente não estava aqui. Então voltar aqui é uma providência de Deus, uma providência do coração de Deus. Então eu me chamo José Daniel. Da outra vez que eu vim correndo direto do aeroporto para cá. Hoje está mais tranquilo. Então a gente veio naquele pique, mas Deus tem algo poderoso para falar na tua vida. Eu sou fundador de uma comunidade em Fortaleza, casado há 13 anos, hoje faz 13 anos que eu comemoro o meu casamento. Mas também hoje comemoro, vamos dizer assim, a memória do meu pai, que faz um ano que faleceu exatamente hoje. No ano passado eu estava uma hora dessa, correndo para o aeroporto, eu estava aqui em Brasília, voltando para Fortaleza, que recebi a notícia que meu pai tinha falecido no dia do meu casamento. E são os planos de Deus. E minha esposa mandou eu dizer que ela liberava eu estar aqui hoje. Então eu estou aqui porque também ela liberou de estar aqui nesse dia. E a nossa vida toda é assim. Nós não colocamos obstáculo ao Evangelho. E eu quero começar a pregação falando isso. Que tipo de obstáculo você coloca para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Qual obstáculo você colocou? Qual obstáculo Deus quer ultrapassar na tua vida e você mesmo colocou esse obstáculo? Deixa eu ser direto, a irmã ministrava aqui o arrependimento, mas há um estudo dentro do próprio movimento nosso, há um estudo muito claro, somos mais de 100 milhões de carismáticos espalhados no mundo, as novas comunidades nasceram, a comunidade Renascidos em Pentecostes, a nossa comunidade, Aliança de Paz e tantas outras têm nascido ao sopro do Espírito, aquilo que João Paulo II disse. As comunidades são a primavera da igreja, é a resposta que a igreja precisa para esses tempos, desde o Concílio Vaticano II, começado e rezado por um Papa. E não era um concílio qualquer, começou com um Papa, João 23, e termina ele morrendo e continua o concílio com o Papa Paulo VI, e termina o concílio em 1965, o Concílio Vaticano termina já em 1967, nasce a renovação carismática católica como resposta. E o que nós precisamos hoje, como batizados no Espírito Santo, ou mesmo a efusão do Espírito Santo, porque agora há um estudo, não sei se vocês sabem, que estão começando a se perguntar se todas as pessoas foram realmente, esses 100 milhões de carismáticos, foram realmente batizados no Espírito Santo.
porque eles se depararam com uma palavra de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, doutor angélico, o mais santo dos sábios, o mais sábio dos santos, um doutor da igreja, diz: para cada missão Deus tem uma efusão. E aí eles começaram a ver que muitas pessoas que foram batizadas no Espírito largaram a sua vida, não serviram mais a Deus, abandonaram a fé, viraram pessoas frias, mornas, ou até mesmo caíram em pecado. Grandes líderes caíram, grandes profetas que pregavam a palavra caíram, ou desistiram no meio do caminho. Quantas vezes você pode ter dito: eu vou desistir? E aí entraram em uma pergunta: será que eles foram batizados no Espírito Santo? Ou receberam a efusão do Espírito Santo? Eu sou de um tempo, eu não sei se tem algum dos irmãos aqui, que a gente não podia falar batismo no Espírito Santo. Quem pegou esse tempo aqui? Que não podia falar batismo no Espírito? Levanta a mão quem pegou. Podia falar, irmão, isso? O que a gente tinha que falar? Efusão do Espírito Santo. Hoje o Papa Francisco vem e surpreende o mundo e diz: padres, façam seminários e peçam o batismo no Espírito Santo. Essa palavra não podia ser empregada. E a palavra mais próxima, porque aí confundia com o batismo sacramental, mas a gente dizia: o batismo é uma graça. E como renascidos em Pentecostes que somos, eu sou renascido de Pentecostes, você é nascido em Pentecostes, você é batizado no Espírito. Eles se deparam e vê que pode ter havido uma efusão do Espírito para aquele momento. E uma semana, duas, a pessoa era de Deus, rezava o terço, ia para a igreja, mas passou um mês, dois, ela já começou a largar tudo. Você já conheceu pessoas assim? E agora, vamos dizer, e o que de fato está resolvido nesses estudos? Não há ainda uma conclusão, mas só chegar a uma conclusão: quem é batizado no Espírito Santo sabe a hora, sabe o dia, sabe como foi, qual foi o dia, e esse dia marcou a vida dessa pessoa para o resto da vida dela. O meu batismo no Espírito Santo foi no ano de 1998, com 6 senhorinhas rezando o terço e orando em línguas, sem violão, sem nada. E naquele dia eu fui batizado no Espírito Santo e comecei a largar coisas que eu fazia. Como eu era chefe de gangue, deixei. Eu namorava com a menina, tive que largar o namoro, porque eu sabia que se eu namorasse eu ia cair no pecado da castidade. Comecei a ter missa diária, comecei a me confessar semanalmente. Eu li a palavra de Deus, em uma semana eu li todo o Novo Testamento. E eu comecei a ler a palavra, a beber da palavra, e a palavra era viva para mim. Eu comecei a querer pregar o Evangelho, a juntar as pessoas. E foi bem na época que estourou o padre Marcelo Rossi. E eu juntava o povo, não tinha quem tocava o violão. Eu pegava uma caixa de som, ligava lá o som na caixa, botava rezava o terço. No intervalo do Santo Terço eu colocava a música do Padre Marcelo, pregava o Evangelho, aí rezava o terço, rezava o mistério, ligava lá o som, o povo cantava as músicas dele, e assim eu começava a evangelizar, sem instrumento, sem nada. E hoje as pessoas não querem evangelizar, elas não querem pagar o preço, e há um preço a ser pago. Eu trouxe aqui mais uma vez a relíquia da Beata Helena Guerra, uma santa que é beata, né? Então já está no céu, que eu trouxe aqui um livro dela, que é o único que restou ali. Ela foi a grande responsável, podemos dizer assim, de hoje você estar aqui. Você sabia disso? Porque em 1895, uma freira de Lucca pedia ao Papa Leão XIII que a igreja retornasse para a sala do cenáculo, porque estavam esquecendo o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo na sua vida?
Quem é o Espírito Santo para você? É uma força? É uma luz? É um fogo? É um óleo? O Espírito Santo é uma pessoa que vive em nós, que nos comunica os seus dons, os seus carismas. As pessoas não querem mais usar os carismas, os dons. Eu ia para os grupos de oração, e nós íamos lá para louvar a Deus. A gente não ia pedir cura, eu falei isso da outra vez, a gente não ia pedir cura, a gente não ia pedir milagre, a gente não ia escutar o melhor músico. Que maravilha quando Deus suscita um musicista, uma música maravilhosa, um ministério maravilhoso, isso é dom do Espírito. Nós íamos para lá para louvar e adorar a Deus, e aí acontecia milagres, acontecia curas, prodígios. E aí fomos constatando uma grande tentação que há em cada um de nós. Nós vamos para a igreja, desculpe eu falar, desculpe eu ser profeta nessa hora. Nós íamos para a igreja para falar com Deus. Foi passando um tempo, e a gente começou a querer ir para a igreja para falar de Deus. E aí nós fomos caindo na tentação de achar que falar de Deus nos traz méritos, nos traz status, nos traz honra, nos traz colocar a gente sobre o altar. E a gente esqueceu aquilo que Santa Teresinha do Menino Jesus fala: é melhor falar com Deus do que falar de Deus. E ela nunca saiu de dentro do convento com 15 anos de idade, e ela disse: eu queria ser guerreira para estar no campo de batalha, eu queria ser soldada para estar pregando o evangelho, eu queria ser missionária, eu queria ser sacerdote, mas eu não posso. Mas eu serei tudo no coração da igreja, no coração da igreja eu serei tudo, eu serei o amor. E ali no coração da igreja, ela foi entrando e foi vivendo a intimidade com Jesus. E o que é que tem faltado a nós, católicos, apostólicos, romanos? Tem faltado intimidade com o Espírito Santo. Tem faltado intimidade com o Espírito. Tem faltado tempo para rezar. O povo não quer rezar. A maioria não quer rezar, quer receber tudo na mão, quer receber um evangelho light, com baixos teores de espiritualidade, um evangelho que não salva, um evangelho que não levanta, um evangelho que não cura. E o Espírito Santo na nossa alma vai gritando: vem, ossos secos. Ezequiel 37 vai dizer que havia um vale de ossos secos, e Deus levantou um homem, Ezequiel, sobre aquele vale de ossos, e disse assim: ei, filho do homem, por acaso esses ossos secos podem tornar a ter vida? E ele disse: tu sabes, Senhor, tu sabes se podes ter vida esses ossos. Ele diz: profetiza sobre esses ossos, e eles voltarão a ser carne, eles terão vida. Fala, filho do homem, sobre esse vale, e fala a palavra que os ossos começaram a se reunir, e começou a reunir carne, e aquele exército era o povo de Israel, que não tinha mais esperança, que não tinha mais fé, que não tinha mais saída, que já estavam dentro dos túmulos. E o Espírito Santo veio, impactou, soprou sobre aqueles ossos secos. Quantos ossos secos nós temos vistos dentro da nossa igreja? Não estamos jogando pedra, não estamos apontando. Nós temos que olhar para nós e dizer: quando uma vez perguntaram para Madre Teresa de Calcutá, hoje santa, na virada do milênio, perguntaram a ela: Madre Teresa, o que o milênio precisa fazer? O que a igreja precisa fazer na virada do milênio? Quais as mudanças ela precisa? Ela disse, olhou, rezou um pouco e disse: ela precisa de duas mudanças. Um grande jornal mundial publicou isso. A igreja precisa de duas mudanças: a minha e a sua. Pode aplaudir forte.
Santa Teresa de Calcutá. Porque os santos aprenderam que é preciso pagar o preço. E hoje vocês estão aqui porque Deus quer levantar um povo avivado, um povo que paga o preço. Porque esta mulher, Beata Helena Guerra, ela escreveu, foi a santa que mais escreveu sobre o Espírito Santo. Ela uma vez foi proibida porque ela batia de frente com a franco-maçonaria. Ela batia de frente, ela denunciava os erros doutrinais, e ela ficou proibida de pregar o evangelho durante 6 anos. Então ela disse: já que eu não posso pregar, eu vou escrever. Escreveu 240 tratados sobre o Espírito Santo. Dom Bosco uma vez se encontrou com ela, e Dom Bosco disse: você é a caneta de ouro. Ela aprendeu latim, ouvindo latim, colocando o ouvido na parede da igreja, escutando as freiras rezarem em latim. Depois entra na congregação de Santa Zita, e futuramente funda uma congregação, Oblatas do Espírito Santo. E o Papa Leão XIII, influenciado por esta freira, ela escreve 13 cartas, pedindo ao Papa que a igreja voltasse ao Pentecostes, à sala de Pentecostes. Mas ela teve que pagar um preço alto. Ela ficou 6 anos em silêncio. Deus muitas vezes cala a nossa vida. Deus muitas vezes cala você com uma enfermidade, para ver até onde vai a sua fé. Deus cala a gente com uma enfermidade, com um problema, para dizer: está alguma coisa errada em você. Tem alguma coisa que precisa melhorar, tem alguma coisa que precisa corrigir. E eu sei que eu estou pregando aqui, pregando não só para vocês, mas para todo o Brasil, para muitos que acompanham na TV Renascidos em Pentecostes. Deus está falando com você que está aí abrindo agora o Face. Deus usa de sinais, e nós não percebemos os sinais de Deus nos nossos tempos. Agora há pouco tempo nós vimos o sinal de São Januário. Quem viu esse relato na internet? Levanta a mão. Você sabe que todos os anos na festa de São Januário é um milagre de um santo do século IV. O sangue dele coagulado, ele que foi jogado no meio das feras, as feras não comeram ele. E um dos maiores imperadores, mais perseguidores da igreja, Diocleciano, manda cortar o pescoço e ali juntar o sangue dele. E desde o século IV vem se repetindo um fenômeno atestado por muitos cientistas como algo sobrenatural. O sangue daquele homem que coagulou dentro de uma ampola, ele se liquefaz, ele vira líquido. Em todos os anos na sua festa, ele vira líquido na presença de todos os fiéis. E este ano, no dia 16 de dezembro, na festa dele, ele não liquefez, ele não virou líquido. E diz a tradição que em todas as vezes que este fenômeno acontecia grandes e terríveis catástrofes. Claro, jamais eu quero estar aqui para ser um pregador do evangelho que vai anunciar catástrofe, vai anunciar tristezas, vai anunciar aquilo. Mas se você bem recorda, você sabe que nós nos preparamos no advento do Senhor. E o advento do Senhor é a primeira vinda de Jesus, mas também ela fala da segunda vinda do Senhor. E nós sabemos que estamos vivendo os tempos finais, onde nós não podemos brincar de ser católico. Nós não podemos brincar de ser de Deus. Nós não podemos ser de Deus hoje, segunda-feira, terça-feira ou sexta-feira, e no sábado eu sou do mundão, e do domingo eu sou da gandaia. Não, eu sou de Deus todo dia e toda hora. E é isso que de fato vai fazer a nossa vida ser feliz. Porque me cita aí quem é mais feliz do que algum santo. Quem são as pessoas que mais sofreram no mundo? Foram os santos. Mas quem foram as mais felizes? Foram os santos.
Você imagina a alegria de um Padre Pio, a alegria de um Francisco de Assis, a alegria de uma Santa Teresa d'Ávila, de um São João da Cruz, que dizia, eu sofro na carne, de um São Paulo, que dizia, eu sofro na carne os padecimentos de Cristo, mas em mim haja morte, mas em vós a vida. E São Paulo apóstolo se tornou um homem tão tremendo e cheio do Espírito Santo, que ele, quando lançava os seus lenços, os seus panos, os doentes eram curados. Uma vez o Espírito Santo me acordou de madrugada. Quem acorda de madrugada aqui, de repente, e perde o sono total? Quem já aconteceu isso? É Deus te chamando a rezar na madrugada. É a hora que eu mais amo rezar. Eu tenho feito umas lives nessas madrugadas, preparando para o Natal. Ontem rezamos o terço quase entrando na madrugada, e começaram a vir testemunhos de outros estados, de países, da Alemanha, de Munique, onde os meios de comunicação estão entrando. E eu vou dizer aqui uma coisa: nunca se pregou tanto a palavra de Deus como nos nossos tempos, mas nunca houve tão pouca evangelização. Você entende isso? Pregar a palavra não significa que a pessoa é evangelizada. Santa Teresa de Calcutá diz isso: cuidado, porque às vezes o único evangelho que o irmão sabe ler é você mesmo. E São Francisco de Assis fala: pregue a palavra, e se preciso, use as palavras. Uma vez Francisco pegou um irmão dele, franciscano, e saíram nas ruas de Assis andaram toda Assis, foram andando, passaram pelas ruas, e ele perguntava. No final chega no local e o irmão perguntou: Francisco, nós não falamos de Deus. Aí Francisco ficou em silêncio: nós não pregamos o Evangelho. Aí foi quando Francisco disse: fale do Evangelho, se preciso for, use as palavras. Nós passamos e testemunhamos a Jesus. É fácil pregar a palavra aqui dentro da igreja, está tudo preparado, câmeras voltando para nós, violão, os caras têm um trabalho enorme de arrumar aí, colocar essa enfiaiada de tudo aí. Agora vai pregar a palavra, lá onde ninguém quer te ouvir. Uma vez eu saí da comunhão eucarística, Jesus disse: tu vai pregar num local que tu não quer ir. E eu digo: fala, general. Quando eu passei em frente a uma igreja, estava lá escrito: Empresa Universal do Reino Sem Deus. É lá dentro que eu quero que tu pregue. E naquele dia, no meio-dia lá em Fortaleza, bem geladinho, vocês sabem, eu entro ali dentro daquela igreja, o ar-condicionado violento, as almofadas, aquelas cadeiras bem amofoadas, assim, bem fofinhas, né? Aquelas cadeiras de cinema, e o povo lá clamando, e aquela grandiosidade toda, e um som extraordinário, não fazia eco nenhum. A pessoa entra ali dentro e ela diz: aqui tem Deus, Deus está aqui. Eu vou lá na igreja católica, é umas cadeiras de madeira, de doída, a gente sai lá todo com as pernas doídas. A gente chega lá, tem logo um Cristo crucificado, cheio de sangue. A gente chega lá na outra, está escrito: pare de sofrer. Então aqui é mais atraente, tem um ar-condicionado que eu posso ir lá e estou mais me sentindo bem. Nós estamos vivendo um evangelho light, aonde a gente quer pregar para o povo e não quer ouvir que Jesus morreu na cruz. São Paulo disse: eu prego, mas pregai o Cristo crucificado. Ah, Daniel, o que tem a ver o Cristo crucificado com a manjedoura? Nós estamos no Natal, exatamente. O nosso Deus, Ele é tão louco que Ele nasceu na estrebaria, morreu numa cruz e vive num pão.
São as 3 loucuras de Deus: nasceu na estrebaria, morreu numa cruz e hoje vive num pedaço de pão. São 3 loucuras para o mundo: acreditar que um Deus se encarnou e nasceu numa gruta, em cima de uma estrebaria, em cima de um local ali pequeno, humilde, e depois ele morre escandalizado na cruz. E depois ele diz: ficarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E ele fica através da Eucaristia. E nós não queremos entender que a Eucaristia é a fonte da vida eterna. E nós não queremos entender que o Espírito transforma sobre o altar a transubstanciação do corpo e do sangue. Não é mais pão, não é mais vinho, é corpo e sangue. Padre Pio vem dizer: se o povo acreditasse que Jesus estava na Eucaristia, as igrejas precisavam de soldados nas portas para controlar as multidões. Porque nós queremos ouvir um evangelho light, do nosso agrado, onde não salva e não cura ninguém. Gente, eu tenho andado o Brasil todo, eu posso dizer com propriedade: os pregadores que lotam e que o povo mais ama são os marianos, são os pentecostais. O povo não quer conversa com coisa frouxa, o povo quer evangelho. O povo quer sentir o cheiro do evangelho, o cheiro. As ovelhas estão precisando de alimento. O povo quer ouvir, mesmo que dó, ele quer ouvir a verdade. Mesmo que vá de contra as nossas comodidades, zonas de conforto, nossos esquemas. Deus quer falar com o seu povo. Deus está falando agora contigo, amado e amada que está em casa. Deus está falando contigo. O milagre que tu quer na tua vida, basta tu buscar a Deus em primeiro lugar, e o resto vos será dado por acréscimo. Eu quero um emprego, adora o teu Deus. Eu quero a cura do meu filho, adora Jesus na Eucaristia, e o teu filho vai vir. Porque dizia que um santo passou no local, esse cara era tão bom, vou dizer assim com respeito, ele era tão bom, o povo tinha tanto amor por ele, e ele era tão bom, que quem ia falar com ele dizia assim: nossa, quem esse homem serve? Porque se ele é bom, imagina quem ele está servindo. Eu quero chegar o dia em que as pessoas olhem para mim e para você e digam: nossa, a quem tu amas e a quem tu busca é tão maravilhoso que eu quero encontrar-se com ele. Às vezes a gente vem para a igreja, reza, chega em casa soltando os cachorros. É verdade ou não é? Aí o cara lá na tua casa, que na conversa diz: eu vou para a igreja? Desculpa falar, com essa véia carrancuda, com esse veaco aí, com esse filho aí, ele está na igreja todo dia? Eu vou para a igreja, eu prefiro ficar aqui. Não, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o evangelho da alegria. Está faltando alegria nas nossas vidas. As pessoas de Deus hoje: estou triste. Quem você serve? Jesus, né? Jesus. Jesus Cristo está comigo. Não venha para mim, meu filho. Não venha confundir Jesus com Genésio, viu? Ou você é de Jesus e se torna uma pessoa feliz, ou você não é. A palavra de Deus diz muito clara. Mateus 5,37 diz aí: sim quando sim, não quando não. Fora disso vem do maligno. O problema é que a gente com todo respeito aos Raimundos, né? Somos um cristão Raimundo, um pé em Deus, um pé no mundo. A gente quer acender uma vela para Deus e uma para o diabo. A gente diz assim: eu vou para a missa, mas eu vou dar um despacho ali, para ver o que atender primeiro tá bom. O importante é que eu estou fazendo por 2.
Eu acendo uma vela para Deus e para o diabo, e o que der certo tá bom, eu sigo. E eu sei que eu estou falando para pessoas em casa. Ah, mas eu começo tanto a rezar, eu começo tanto a ler a palavra, por que eu estou assim? Eu vou te falar uma palavra. Talvez está te faltando intimidade com Deus, escutar a Deus. Nossa Senhora ficou grávida pelo ouvido, não pelos olhos. Jesus disse que a fé, ela vem em razão da palavra de Cristo, que se exerce em razão da pregação. Romanos 10:17 vai dizer: a fé provém da pregação de Cristo, a fé provém da palavra, a fé provém de uma pregação, a fé não vem dos milagres. Se milagre segurasse pessoa dentro da igreja, a igreja toda já estava convertida, porque o que a gente tem visto de milagres, durante 18 anos que eu já tenho de missão, lancei já 2 livros. O primeiro livro meu foi Testemunhando Curas e Milagres, e lá eu testemunhei curas de AIDS, de câncer, de cego voltar a ver, de pessoa de cadeira de roda levantar, de pessoas com estado terminal na UTI, de perna de pessoa torta voltar para o lugar, não importa, de coluna estalar os ossos e voltar para o lugar. Tudo isso a gente vai vendo ao longo das pregações, mas não é isso que me segura na igreja. Deixa eu te dizer, amado e amada, o que me segura na igreja é eu olhar para a cruz e saber que Jesus Cristo de Nazaré, Ele morreu por mim e me ama. O que tem que segurar você dentro da igreja católica é o seu amor, e o amor de Jesus por você, é isso que tem que segurar você dentro da igreja. Não são sinais, não são prodígios, não são milagres, porque quanto mais a gente ama, mais milagre acontece. É verdade ou não é? Quer curar uma pessoa? Ama. Quer evangelizar uma pessoa? Ama. Lava os pés e tu vai ver curas, tu vai ver prodígios, tu vai ver traficante se converter, tu vai ver bêbado voltar para a igreja e ser embriagado do Espírito Santo, chapado do Espírito Santo. Porque quando eu sair desta noite aqui, todos vocês que vão sair daqui vão sair chapados do Espírito Santo de Deus, sem medo de enfrentar, porque nós que somos de Deus não temos medo, porque o medo é falta de fé. No colégio a gente aprende o antônimo de coragem, é medo. Mas na Bíblia a gente aprende, quando caminha sobre as águas e Pedro começa a afundar, Jesus diz: como sois medrosos, homens sem fé. Na Bíblia, o contrário de medo é falta de fé. Deus quer derramar o dom da fé sobre você. E eu vou agora rezar com você. Mas antes de rezar, a Beata Helena Guerra fala assim, em uma das suas cartas: portanto, Santo Padre, somente o Senhor pode fazer com que os cristãos retornem ao Espírito Santo. Para que o Espírito Santo retorne a nós, abata o domínio do demônio e nos conceda a desejada, renovada face da terra. E ela vai dizendo nessas 13 cartas, que o espírito do mundo e de Satanás cresce no mundo pela falta da invocação do Espírito Santo. João 16:8 vai dizer: quando o Espírito vier, convencerá a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Tem gente no pecado aí pregando o Evangelho. Tem gente no pecado. Tem gente no pecado aí liderando grupos que não se incomodam, e o Espírito Santo convence do pecado. E aonde está o Espírito Santo? Se essa palavra diz que o Espírito Santo convencerá a respeito do pecado, e já lá Pedro na carta dele, ali Pedro em Atos dos Apóstolos vai dizer: arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito. Então há uma contradição nessas duas palavras? Não. E aí esses estudos vão dizer que essa primeira parte pode ser apenas uma efusão do Espírito, mas o batismo no Espírito só poderá vir sobre nós se nós nos arrepender, corações aquebrantados, corações arrependidos, e aí terá um verdadeiro avivamento.
Nós temos pregado o avivamento sobre todo o Brasil. Hoje em dia tem pregação de tudo aí. Pega fogo, não sei o quê, toca fogo, taca fogo, chove fogo, tudo no fogo, mete fogo. Mas o povo recebe o fogo, mas não muda. Que fogo fraco é esse do Espírito? Batismo no Espírito Santo é mudança de caráter. É mudança de mentalidade. É pensar como Jesus pensa, a ponto de chegar como São Paulo disse: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive